Senhor Jesus, Mestre amigo, viemos a Ti neste momento para pedir ajuda aos que sofrem por doenças físicas ou espirituais. Sabemos que as enfermidades nos ajudam a termos momentos de reflexão e de nos aproximarmos mais de Ti. Pedimos que pela Tua misericórdia chegue energias de luz aos que se encontram doentes e sofrem limitações, dores e incertezas. Que uma luz de esperança e amor chegue até esses irmãos. Ajuda-nos também a termos fé e confiança em nossos corações. Alivia-nos as dores e nos dai calma e paciência, também alívio e consolação, e que, amparados pela fé, possamos alcançar o amor universal. Que a Tua paz esteja sempre conosco, que assim seja. O Evangelho da noite está no capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. O de que precisa o Espírito para ser salvo. Parábola do bom samaritano. Item 2. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é que está escrito na lei? Que é que lês nela? Ele respondeu: Amarás, Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu que em seguida, que um sacerdote descendo pelo mesmo caminho o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano, que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Vamos comentar sobre a parábola do bom samaritano, que exemplifica como se deve praticar a caridade para com o próximo, sendo a única condição para a salvação. Do Evangelho de Lucas. Esta parábola traz inúmeros ensinamentos pela riqueza do seu enredo, que inspira diferentes reflexões para a nossa evolução moral e espiritual. Ser sintético nessas reflexões não é tarefa fácil. A escolha dos personagens não é por acaso,
simbolizando 3 categorias de pessoas, sendo que cada uma delas tem um sentido educativo para o desfecho. Na seleção do sacerdote e do levita, pelos conhecimentos religiosos que tinham, o mestre procurou demonstrar que não basta ter o conhecimento da lei de Deus, mas é necessário cumpri-la e praticá-la no cotidiano. Os samaritanos eram desprezados pelos judeus e vistos como não puros, talvez pelo fato de serem tão desprezados pelos irmãos de raça, tivessem desenvolvido uma vigilância maior relativamente ao comportamento e à conduta de vida. Assim, o samaritano torna-se a personagem principal que, movida pela compaixão, misericórdia e caridade, agiu como socorrista e missionário, não se contaminando pela indiferença diante dos fatos. Um homem caído semi-morto no caminho representa pessoa que necessita da nossa ajuda, compaixão e caridade, simbolizando o próximo. Para a salvação, Jesus oferece a verdade da palavra, a espada de 2 gumes que procede da boca e corta todo o mal, ceifando na hora da colheita, separando o joio do trigo, rumo a um mundo regenerado e mais fraterno. A palavra é a semente e o fermento. Mas não basta compreender a palavra e o significado de amor ao próximo. É preciso praticar este amor com caridade no contexto da fraternidade universal, que desperta, liberta, salva, renova, limpa o coração e ilumina a alma, afastando a cegueira para as coisas de Deus, rumo à evolução espiritual e moral. Da parábola, destaca-se a violência a que o viajante foi submetido, caracterizada por um mundo de expiações e prova, onde o mal predomina. Depois, a descida de Jerusalém para Jericó simboliza a queda de padrão vibratório mais elevado para o plano de vibração inferiores, em decorrência da invigilância moral. Nesse processo de descida, podemos manter sintonia com entidades perturbadoras que, tomando de assalto a nossa casa íntima, rouba-nos a paz, fere profundamente e nos deixa quase morto à margem da vida. A descida de padrão vibratório de forma invigilante sempre ocasiona prejuízos. Contudo, descermos para auxiliar os que se encontram em planos vibracionais inferiores é medida de auxílio ao próximo, desde que seja um plano harmônico de entendimento. Apesar de ser detentor de vários recursos, o coração do sacerdote mantinha-se fechado à prática da solidariedade ensinada por todas as interpretações religiosas. O vil indica a observação superficial, desinteressada de quem nada sente, porque não há sentimento envolvido. O passou adiante reflete a ociosidade mental, enfatizando a postura de quem está acostumado a cultivar o interesse pessoal e a indiferença para com as necessidades dos que sofrem. Do mesmo modo que o sacerdote, o levita passou ao largo daquele homem caído e ensanguentado no caminho. É o amor dos egoístas, o amor dos que não compreenderam ainda o verdadeiro amor. Jesus mostra que a verdadeira caridade só é praticada quando nos compadecemos dos que sofrem. Todos os benefícios que o samaritano produziu ao ferido foram gestos de bondade, desencadeado pela compaixão. O samaritano agiu com critério e bom senso,
quando atendeu o homem ferido, caído à beira da estrada. Vemos que a bondade do atendimento não dispensou o conhecimento ou a maneira correta de agir. O samaritano prestou os cuidados emergenciais ao doente, limpando e fazendo a asepsia das feridas pela utilização dos recursos disponíveis, vinho e azeite. Depois improvisou um transporte, o cavalo, já que o doente estava incapacitado de andar. Em seguida, levou-o para uma estalagem, onde recebeu alimento e o conforto de um leito. Afastando-o das intempéries, cuidou do ferido, auxiliando na recuperação da saúde. E, por fim, garantiu a continuidade do atendimento, fazendo um adiantamento monetário ao hospedeiro e assumindo uma dívida se mais recursos financeiros fosse despendido. Há uma nítida preocupação do bom samaritano de que o doente se recupere integralmente, cuidando dele diretamente ou à distância por intermédio do hospedeiro. Este é um exemplo de como se pode descer aos planos vibracionais onde a dor reside, sem que ocorra prejuízo de qualquer natureza. Descer a serviço do bem é programa de aprendizado e de trabalho. Os benfeitores espirituais fazem isso frequentemente. Saem de suas esferas superiores e descem a Jericó dos nossos corações, ainda presos aos interesses transitórios do mundo. Nem sempre é possível ajudar na posição em que nos encontramos. Daí ser necessário descer aos locais de sofrimento maior, dos desequilíbrios mais intensos, a fim de cooperar com a eficiência. O processo evolutivo se dá pela subida, caracterizada pela apreensão de conhecimento e também pela descida aos núcleos de necessidade e dor, a fim de que sejam operacionalizadas as propostas de amor que já visitam o nosso entendimento. Em todos os tempos, há criaturas que ensinam a caridade. Todavia, poucas pessoas praticam-na verdadeiramente. É por isso que a caridade, antes de tudo, pede compreensão. Não basta entregar os haveres ao primeiro mendigo que surge à porta, para significar a posse da virtude sublime. É preciso entender-lhe a necessidade e ampará-la com amor. A caridade é muito maior que a esmola. Ser caridoso é ser profundamente humano, e aquele que nega entendimento ao próximo pode inverter consideráveis fortunas no campo de assistência social, transformando-se em benfeitor dos famintos, mas terá que iniciar, na primeira oportunidade, o aprendizado do amor cristão, para ser efetivamente útil. Jesus, amigo de todas as horas, somos agradecidos por esse momento de banquete espiritual, onde os seus ensinamentos nos revigoram a alma para as lutas de cada dia. Rogamos que, com sua bondosa permissão, benfeitores espirituais possam fluidificar as águas do nosso planeta, os seus rios, lagos, mares, enfim, que todas as águas por nós utilizadas possam ser fluidificadas e abençoadas, inclusive essas que se encontram ao nosso lado para receber a medicação específica e necessária no combate aos nossos males físicos e espirituais. Assim seja.